duas causas que contribuem para o absoluto êxito da encarnação de Cristo. Nós iremos recapitular esses dois motivos, essas duas causas, e avançar para a terceira e última. Em primeiro lugar, nós vimos que a encarnação foi absolutamente exitosa, porque Deus está livre de qualquer comparação. Deus não sofre do defeito humano que é se comparar com outros. Deus e suas obras não têm nada com que se possam comparar, absolutamente nada em que se inspirar. Deus sequer se inspira em alguma coisa que não seja Ele mesmo. Deus é o primeiro, Deus nunca é o segundo. Deus é origem, é causa, Deus nunca é efeito. Vimos a profecia de Isaías no capítulo 40, e texto que minha esposa leu hoje novamente aqui, em que Isaías discorre sobre quem é o Senhor, e ele diz: diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. E nós vimos que esse ser como nada é no sentido de não poder atribuir para Deus valor algum. Para eles são sem valor e menos que nada. Ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para ensinar Deus, para melhorar Deus, para contribuir de algum modo para que Deus faça melhor. O texto não está dizendo que Deus não se importa com a raça humana, muito ao contrário, Ele vai enviar seu Filho ao mundo para a nossa salvação. Mas Deus está muito acima de todos nós. Isaías prossegue no verso 18 dizendo: afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que Ele se parece? Ora, Ele não é como uma imagem ou escultura feita por um artista, ou uma joia que um artesão funde, ou ourives cobre de ouro, e para a qual modela corrente de prata. E Isaías vai falando sobre a futilidade do ídolo. No verso 23 ele afirma: Ele, o Senhor, é o que reduz os príncipes a nada, e torna inúteis os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, e mal firmam raízes na terra, Ele sopra sobre eles, então secam, e a tempestade os leva como se fossem palha. Diz o Santíssimo. Então Deus mesmo agora afirma: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Vimos que Deus encontra em si mesmo as respostas para os problemas do universo, para os meus e para os seus problemas. E a encarnação de Jesus Cristo, a vinda de Deus Filho ao mundo em forma humana, como todas as obras de Deus, segue exatamente esse padrão. Deus encontra em si as respostas para o problema da humanidade. Deus, em total liberdade, livre de qualquer comparação, envia seu Filho ao mundo. O Filho vem, como diz a Escritura, cheio de graça e de verdade, e este ato, como todos os atos de Deus, é ato original e se torna modelo para nós, bem como todas as suas demais ações. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, e hoje nós retornaremos a esse texto, sobre esse Deus que é modelar para nós. Paulo escreve no verso 5 do capítulo 2 de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o modelo que age na absoluta liberdade do amor e da verdade. Vimos que Jesus, na sua encarnação, não é sequer refém dos louvores que Ele recebe como Deus. Deus não se deixa dominar do aroma do incenso. Deus não se deixa embriagar pelo culto sequer dos santos anjos, as hostes celestiais. No capítulo 6, Isaías, em sua profecia, conta o maravilhamento da visão. Ele vê o trono de Deus e descreve esse trono como alto e exaltado. Isaías vê serafins, seres com 6 asas, gritando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Isaías conta para nós que ao som das vozes, dos gritos dos serafins,
Os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. E aí, Isaías finaliza a narrativa dizendo qual foi a sua própria reação diante de toda essa gloriosa visão. Ele diz: então bradei eu, ele grita: ai de mim, não tenho salvação. Apesar da gloriosa visão do trono de Deus, tremendo privilégio esse o de Isaías, de ver o Senhor num trono alto e exaltado. Há uma visão, dissemos, que nenhum profeta pôde ter, ainda que tivesse querido ter, no dizer do próprio Senhor Jesus. Uma visão que deixaria Isaías ainda mais maravilhado. Se ele pudesse testemunhar o exato momento em que, em meio aos gritos dos serafins, em meio ao tremor e à fumaça, Deus simplesmente se levantaria do trono e diria: é hora de partir. O Senhor entregaria suas vestes reais a um servo, a um ser angelical, e desapareceria na visão. Esse seria o exato momento em que se cumpriria Mateus capítulo 1, quando no verso 18 o evangelista Mateus diz: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, vamos dizer isso juntos, achou-se grávida. Deus veio. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora a sua imagem, sua visibilidade não está lá. Sua visibilidade está aqui, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Se Isaías estivesse com os pastores no campo, no dia do nascimento de Jesus, nesse dia narrado aqui por Mateus, mais tarde Isaías relataria as palavras que o anjo disse para os pastores: hoje na cidade de Davi, ou seja, Belém, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Isaías contaria que no mesmo instante, como diz a Escritura, surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. O profeta Isaías também certamente nos contaria a sua reação, mas dessa vez ele não diria: ai de mim, ele não gritaria: ai de mim, não tenho salvação. Em contrapartida, Isaías diria: aleluia, é chegada a nossa salvação. O Deus absolutamente livre para agir, na liberdade do amor e da verdade, decide descer para salvar. Por causa da ação de Deus, os anjos descem à terra para adorar. O verso 13 de Lucas capítulo 2 diz: no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus nos mais altos céus. Vamos falar isso juntos: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Para os santos anjos, nesse cântico, Deus é o Deus que está nos mais altos céus. Mas para José, para Maria, para os pastores, para os sábios do Oriente, para todos que tivessem contato com a notícia do nascimento de Jesus, ele seria chamado de Deus aqui, Deus conosco, Emmanuel. Nunca jamais você encontrará, em toda a narrativa do Antigo Testamento, anjos cantando louvores na terra. A liberdade do Deus que desce, assumindo forma humana, desfaz necessariamente a distância entre céus e terra. Os céus descem quando Deus desce. Este é o segundo motivo de grande êxito da encarnação. A encarnação liberta toda a criação da separação. Céus e terra não estão mais separados. Anjos e homens se unem no nascimento de Jesus de Nazaré. Mas não apenas isto, ainda que isso por si só já seja glorioso.
a vinda de Cristo ao mundo, o momento em que Deus Filho desce, assume forma humana, é hora em que também os homens se unem entre si. A Bíblia King James aponta os sábios como sendo sacerdotes babilônicos, ou seja, gentios. Mateus 2 conta para nós, no verso 11, ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E nós vimos que pelas antigas leis judaicas não era apenas proibido a um judeu entrar na casa de um gentio, mas um judeu jamais poderia receber um gentio debaixo do seu teto. Com a chegada de Cristo, e é na pessoa de Cristo que o reino de Deus vem, muito antes do cristianismo assumir a forma que nós conhecemos. É na pessoa de Cristo que o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus desfaz as separações. Isaías 60 foi o último texto da mensagem. Diz: as nações caminharão na tua luz. E aqui está se falando, muito antes de se falar da glória de Israel, da glória do Messias. As nações caminharão na tua luz, e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê, todos eles se reúnem e vêm de longe. As tuas filhas vêm carregadas nos braços. Então contemplarás e ficarás radiante. O teu coração estremecerá e pulsará forte de júbilo, porque a riqueza de todos os mares lhe será trazida. A ti chegarão os tesouros das nações. Manadas de camelos cobrirão as tuas terras, camelos novos de Midian e de Efá. Também virão todos os de Sabá, transportando ouro e incenso e proclamando o louvor de Yahvé. Nesta noite nós continuamos a meditar nestas coisas. Como vimos, Deus não sofre do grande defeito humano que é comparar-se com outros. Por causa da sua grandeza e virtude, Deus e suas obras não têm nada com que se possam comparar. Deus não tem absolutamente nada em que se inspirar. Toda a criação, toda a beleza da criação deriva de Deus e não o contrário. Mas há outro defeito próprio da raça humana, do qual, é claro, Deus não sofre, porque Deus não tem defeito algum. A raça humana tem enorme dificuldade de ver a si mesma, de enxergar a sua real condição, de ver o verdadeiro estado de sua alma, seu lugar no mundo. O ser humano cobiça posições de autoridade, recursos, dons que não são os seus. E quando alcança o que deseja, se essa conquista não é movida pelo sentimento legítimo de serviço e de cuidado sacrificial, o ser humano se vangloria, o ser humano despreza, usa e abusa. Eu não estou, já de cara, eu não estou nem mesmo insinuando que toda autoridade humana sofre desses vícios, porque isso aqui são vícios. Vangloriar-se, desprezar, usar o outro, abusar dele, são vícios do caráter humano. Não estou dizendo que toda autoridade é uma posição conquistada mediante cobiça. Acabei de falar sobre um ser humano cobiçoso. Não estou afirmando que toda posição de autoridade é conquistada mediante cobiça. Não estou dizendo que toda pessoa debaixo de uma liderança, debaixo de uma autoridade, é um oprimido, uma oprimida. Também não estou dizendo isso. Tampouco estou dizendo que seja errado conduzir, ordenar, corrigir, repreender e mesmo punir. Também não estou afirmando nada disso. Reis têm cetros, pastores têm vara e cajado, pais e mestres possuem a vara da disciplina. Toda autoridade legítima, preste muita atenção, deve usar os instrumentos de correção justamente para que cada pessoa reencontre-se com Deus e consigo mesma e perceba o seu lugar.
A vara da correção tem esse papel: trazer de volta o ser humano para o lugar em que ele efetivamente se encontra. Disse a vocês que nós retornaríamos ao texto de Filipenses capítulo 2 e o fazemos precisamente agora. Paulo escreve: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Diga comigo: Deus sabe quem Ele é. Esse é o terceiro e último motivo que eu quero apresentar a vocês para o grande êxito da encarnação de Cristo. Deus sabe quem Ele é. Ao contrário da raça humana, Deus vê a si mesmo. Deus sabe qual sua real condição. Deus conhece perfeitamente seu papel na eternidade, seu lugar na eternidade e na história. A história começa com a contagem do tempo, com a origem da criação. Deus sabe qual é seu lugar. Na encarnação, Deus Filho só é capaz de assumir, olha o que Paulo diz, plenamente a forma de servo. Vamos falar isso juntos? Plenamente a forma de servo. Na encarnação, Deus Filho só é capaz de assumir plenamente a forma de servo, porque Ele sabe ser possuidor plenamente da natureza de Deus. Justamente porque Ele sabe possuir plenamente a natureza de Deus, justamente porque não há qualquer dúvida sobre seu papel e seu lugar, é que o pleno Deus se faz pleno servo. É que o pleno Deus quer ser pleno servo. Jesus se humilha plenamente porque Ele sabe que é, não que será, Ele sabe que é exaltado. Ele está seguro. Os anjos não o irão abandonar quando Ele assumir a forma de servo. Ainda que Ele se faça pequeno, humilde, servo, os anjos continuarão a adorá-lo, por exemplo. O ministério dos anjos só aparece explicitamente no ministério terreno de Jesus, nas cenas de descida. Se você prestar muita atenção na jornada terrena de Cristo, vai notar que somente nas cenas de descida, somente nas cenas de humilhação da vida de Cristo, é que os anjos aparecem explicitamente. Em sua forma de servo, Cristo sabe que sua natureza é divina, e os anjos também sabem, e os anjos o servem, e os anjos o adoram. 3 cenas em que os anjos explicitamente aparecem no ministério de Jesus. Primeira cena, no humilde nascimento em Belém. Lucas capítulo 2, o anjo diz: isto vos servirá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado no local ou no objeto em que os animais comem, numa manjedoura. Coisa humilde. Verso seguinte, olha só, verso seguinte: e no mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus, entoando: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Primeira aparição explícita dos anjos, quando é dito que o menino está envolto em panos no local em que os animais comem. Segunda aparição explícita dos anjos do ministério terreno de Jesus, penúltima, Marcos capítulo 1, verso 12. Logo em seguida, o Espírito dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estou lendo Marcos 1, verso 13.
viveu entre as feras selvagens. Você consegue imaginar Deus Filho sendo tentado por Satanás e vivendo entre feras? Finalização do verso: e os anjos o serviram. Terceira e última aparição explícita dos anjos no ministério terreno de Jesus. Lucas 22, verso 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Lucas 22, verso 43. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, verso 44. Você consegue imaginar Deus agonizando? Em grande agonia, orava ainda mais intensamente. É interessante que, usando como pretexto justamente o culto dos anjos, que não deixaram o Cristo que assume a forma de servo, mas justamente nas cenas de descida, nas cenas de humilhação, a Bíblia faz questão de dizer que os anjos estão lá adorando aquele que assumiu a forma de servo. Curiosamente, Satanás, usando como pretexto o culto dos anjos, vai querer subverter a humilhação de Cristo, a descida de Cristo, sugerindo que Cristo abandone a forma de servo e assuma a forma de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa, diz Mateus 4, e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, diríamos em linguagem de hoje, assume essa forma, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Preste atenção, aqui nós temos um problema gravíssimo para a teologia. Apesar de sua natureza divina, ao se ter humilhado, assumindo forma de servo, sendo semelhante aos homens, o Filho só poderia ser exaltado se o Pai o exaltasse. Se o Pai não o está exaltando, mas o está fazendo descer ainda mais, porque foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para jejuar e ser tentado pelo diabo, isso é uma obra do Pai. Se o Pai não está exaltando o seu Filho, mas fazendo-o descer ainda mais por meio do jejum, como Ele irá exaltar a si próprio? Que seria isso, senão exatamente o que Jesus diz: tentar Deus? Jesus diz: negativo. Não é hora de exaltação, é hora de humilhação. Estou em jejum. Quando meu Pai disser agora eu te exalto, Ele me exalta, mas vai chegar a hora não chegou. O Filho sabe perfeitamente quem Ele é. Ele é o Filho do Deus vivo e aguardará serenamente a hora da exaltação que o Pai determinou. Jesus oraria com os discípulos em João capítulo 17, no verso 4, dizendo para o Pai: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele pede. Ele se humilhou e agora depende do Pai para a exaltação. Mas nós temos outro problema aqui. Mesmo Deus só permanece no trono porque um dia foi capaz de deixá-lo para trás.
Não estou dizendo com isso que Deus estar no trono não seja uma questão fundamental, necessária. Deus precisa estar no trono para o bem de toda a criação. Deus num trono alto e sublime, como diz Isaías, significa Deus no controle da vida e da história, e aqui eu separo de propósito esses dois termos. Deus no trono significa Deus no controle da vida e da história. Mas o que eu quero dizer com esta frase, mesmo Deus só permanece no trono porque um dia foi capaz de deixá-lo para trás, é que o trono exige manifestação de poder. Sair do trono e encarnar-se, assumir forma humana, é sujeitar-se ao não poder, à fraqueza. No caso de Deus, por uma única motivação: amor. No caso de Deus, deixar o trono para trás é sujeitar-se esperançosamente à limitação, é entregar-se ao amor, não pela via do uso legítimo do poder, porque é legítimo a Deus o poder, pois Ele é santo, mas é entregar-se ao amor pela via do sacrifício. Paulo, em Filipenses 2, verso 8, prossegue: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, diga comigo, por isso, diga portanto, diga consequentemente. Paulo usa o termo dió, ou dió, em grego. Por causa disso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo está dizendo que justamente devido à sua humilhação e obediência, é dada para Cristo, por seu Pai, aquela posição a que Cristo poderia se agarrar. É o que Paulo começa dizendo lá no verso 5. Jesus poderia ter se agarrado a essa posição de ser divino. Por meio da auto-humilhação de Cristo, fica provado que Deus é digno de exercer todo o poder, porque Deus foi capaz de renunciar ao poder inteiramente por amor. Na encarnação de Cristo, então, está lançado um princípio universal. Se nós guardássemos apenas esse princípio universal, teríamos guardado em nós talvez 50% desta mensagem. O princípio universal que está lançado na encarnação de Cristo é este: o amor é a prova de todas as virtudes, e o próprio amor precisa ser testado. Isso é uma lei universal. Todas as virtudes, todas elas, força, honestidade, beleza, todas elas precisam passar pelo crivo do amor. O amor é a prova de todas as virtudes, é o testador. E ele mesmo se submete a teste. O amor é o deleite de Deus. E o motivo pelo qual o Filho é aquele em que, por pelo menos 2 vezes, a voz celestial, o Pai diz claramente: o Filho é aquele em quem está o maior prazer do Pai. No domingo passado, meditando sobre
o poder revolucionário do ágape, nós vimos que Jesus diz que o amor dele é o maior. O maior amor é o amor de Cristo, de dar a vida pelos não amigos, na esperança de que se tornem amigos, de serem igualmente capazes de darem suas vidas por não amigos. Isso é o tornar-se amigo, ser capaz de dar a vida por outro. Se ninguém tem maior amor que esse de Cristo, então a Bíblia deixa claro para nós qual o sentido próprio da fala do Pai no batismo no Jordão e no Monte da Transfiguração. As duas ocasiões em que o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. A questão é, se Cristo tem o maior amor, é em Cristo que está o maior prazer do Pai. No Monte da Transfiguração, o Cristo que muda de aparência na frente dos apóstolos, as vestes dele começam a reluzir, o seu rosto começa a ficar brilhante como o sol. O Cristo que muda de aparência é aquele que, mesmo tendo natureza divina, assumiu forma humana. Ele se transfigura no Monte da Transfiguração diante dos apóstolos, porque ele já estava transfigurado. Ele se transfigurou primeiro na forma de servo, sabendo ser Senhor. O ser humano, ao contrário de Cristo, sofre justamente do defeito de não saber quem Ele é. E por que o ser humano não sabe quem Ele é? Porque ele busca em si mesmo a resposta a essa questão existencial tão profunda. Uma questão existencial profunda demais, cuja resposta não pode estar no ser humano, porque primeiro o ser humano sequer foi capaz de dar a si próprio a vida. Não pode estar no ser humano porque o ser humano não se auto-originou. A vida lhe é dada como algo que vem de fora. A resposta para o que ele é não pode estar no tempo, pois o tempo não é consciente de coisa alguma, o tempo é selvagem. Não está na natureza, porque a natureza sequer sabe sobre si mesma. Preste muita atenção nisso. Lá atrás, na série de mensagens A Ética do Cristianismo, nós vimos esses valores, mas nós precisamos revê-los agora. A única voz de autoconsciência que o ser humano encontra em si mesmo é absolutamente vã, inútil, passageira. Que voz ele encontra dentro de si? A voz da serpente, como um espectro. Se ela não podia atacar o ser humano e instilar diretamente na carne humana o veneno da rebelião, ela envenenou o fruto e o ofereceu. Eu estou usando linguagem simbólica. Ela apresenta talvez um cacho de uvas. Eu acho o cacho de uvas mais coerente que a maçã na linguagem bíblica, prometendo a alegria do vinho. Mas o resultado, como aparece lá nos Provérbios de Salomão, é embriaguez, uma nudez vergonhosa e a ressaca. A única voz de autoconsciência é a da serpente enroscada no fruto, prometendo sempre: você será como Deus, autônomo, sábio. Você saberá por você mesmo o que deve e o que não deve fazer. O Deus que sabe quem Ele é, só
Ele é capaz de revelar ao humano quem o humano é. O Deus doador da vida, só Ele. A encarnação de Cristo é exitosa, porque revela um Deus que, justamente por saber que é Senhor, não vacila em assumir a forma de servo. Mas, na nossa sociedade pós-moderna, um número enorme, cada vez maior de pessoas não faz a mínima ideia de quem é. A pós-modernidade exaltou, por exemplo, o falso Deus ciência, crendo que esse Deus daria para a raça humana todas as respostas existenciais de que o ser humano necessita. A ciência evoluiu, é verdade. Hoje você tem transplante de coração e outras coisas fabulosas, mas as perguntas continuam, e o buraco existencial ficou ainda mais profundo. O sentido da vida não pode ser encontrado em laboratórios, nas indústrias, nos avanços arquitetônicos de Mumbai. Não. A pós-modernidade exaltou a independência. Ela deu para o ser humano um arsenal enorme de ferramentas para que ele viva sozinho e viva aparentemente bem. Mas o grande efeito disso foi o agravamento da solidão. Um número gigantesco de jovens de classe média vive sozinho e morre sozinho. A pós-modernidade lançou a culpa dos seus problemas na fé cristã. Olha o que ela fez. Ela disse que a fé cristã é alienante, justamente porque a fé diz que o homem não se basta. Agora, ao homem pós-moderno só restou a falta de humildade para reconhecer que o discurso pós-moderno estava errado. O homem pós-moderno está agonizando, mas cheio de orgulho por alguma coisa que ninguém sabe dizer o que é. Ele está agarrado no nada, agonizando enquanto a vida perdeu completamente o sentido. Esse é o nosso mundo. É o mundo pós-moderno. Lembremos-nos do filho pródigo. Recentemente minha esposa fez uma ilação, maravilhosa ilação. Ela disse: imaginem se o pródigo nunca tivesse voltado para casa. Em quem nós poríamos a culpa por ele não regressar? No pai? Hoje seria exatamente essa acusação que muitos fariam, porque na pós-modernidade poucos teriam a humildade para reconhecerem que estavam errados. O homem pós-moderno não erra, ao contrário, em tempos pós-modernos tornou-se comum homens pecadores afirmarem no auge da sua vaidade: aquelas pessoas não me merecem. Eles não me merecem. Poucos diriam, como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E foi somente, de acordo com o texto, ao admitir isso, que o pródigo se levantou e partiu de volta para a casa do pai. Poucos, muito poucos, fariam essa simples e poderosa admissão, que é absolutamente curadora. No que consistiu o pensamento que restaurou o pródigo à comunhão na casa do pai? O texto de Lucas 15 é claro. Verso 17, foi quando, olha o que Lucas diz: caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei. Vamos dizer isso juntos? Caindo em si.
E aí a gente salta e vamos dizer juntos: confessarei, Pai, pequei. É o que o texto diz. Confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do Pai. O caminho da restauração é o caminho do ser humano que se sabe pecador. É o caminho de quem a ninguém acusa, mas confessa seu próprio pecado enquanto corre para a comunhão da casa do Pai e para os braços do Pai. Voltemos para Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Paulo diz: tende em vós. Olha para o seu irmão com carinho, com amor e diga: tenhamos em nós. Por que eu pedi para vocês fazerem isso, para nós fazermos isso coletivamente? Porque o grego original diz en humin, ou rimin, a discussão sobre a pronúncia. Literalmente, Paulo está falando na vossa vida em comum. Paulo não está falando tenha em você, mas tenha no viver coletivo, tenha enquanto você vive na coletividade. Paulo está dizendo na vossa vida em comum, na vossa comunidade de fé e amor. Para se respeitar o sentido coletivo do termo ou da expressão grega, melhor seria traduzir, e já há traduções utilizando essa construção, melhor seria traduzir como: tende entre vós, nas relações, na vossa comunidade de fé e amor. Paulo não está dizendo de algo que se vive na individualidade. Paulo está falando de um sentimento que só pode ser exercitado dentro da vida em comunidade, e comunidade cristã. É o mútuo exercício, é a prova mútua do amor. No dizer de Paulo, o que seria o ser humano? O ser humano, para Paulo, seria um ser com a necessidade, preste muita atenção nisso, com necessidade contínua de se humilhar para praticar o amor. Isso é o ser humano. É um ser que não sabe quem é e tende sempre a se achar mais do que é e cobiçar aquilo que não é para si. Essa é a sua natureza caída. Despreza a coisa santa e valoriza a coisa profana. Essa é a natureza caída do ser humano. Paulo diz: o ser humano é um ser com necessidade contínua de se humilhar para praticar o amor. E isso a encarnação nos ensina, e por isso ela é tão poderosa. A encarnação está dizendo para nós: quanto menor, maior. Amém? Isso é desconfortável, né, meus irmãos? Para quem está entendendo, é extremamente desconfortável. É para ser desconfortável. É o Espírito Santo. E aí a gente ainda vai para um pedaço ainda mais desconfortável da mensagem, que é o pedaço final. No verso anterior a este, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo tinha dito, olha só, nos versos anteriores, na verdade, eu vou ler de 1 a 4, o texto diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um
considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. E aí Paulo entra no verso que nós lemos, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, para cuidar dos outros, esses outros éramos nós, para cuidar de nós, Cristo se humilhou, se transfigurou, assumindo a forma de servo. Paulo está dizendo que esse é o único caminho possível para os seres humanos. O ser humano precisa se entender como servo, à semelhança de Cristo, como pequeno, à semelhança de Deus Filho que se encarna, se humilha, desce e se faz pequeno. Senão o ser humano jamais poderá ser exaltado como seu Senhor foi exaltado. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses 2, a partir do verso 1, segue até o verso 7, verso 8. O único modo de servirmos uns aos outros é termos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, humilhar-se. Ele vinha falando, cuida do seu irmão, zela pelo outro, mas só tem uma coisa, só dá para fazer isso se tiver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se sentir servo. É na igreja, diz Paulo, é na comunidade de fé, que aprendemos dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano após ano, a sermos pequenos, para no último dia, sermos grandes e exaltados, glorificados. É na igreja que a gente aprende a ser pequeno. Na igreja você não aprende a ser grande, viu? Eu cheguei. Não. Eu disse para vocês que o trecho mais pesado viria. Eu não vou discorrer extensamente sobre esse texto e vou encerrar com ele com uma breve análise. Eu estou fazendo aqui um apelo veemente aos desviados. Aqueles que se desviaram de igrejas sérias como a Pibaua, por exemplo. Igrejas seríssimas. Ouçam atentamente as palavras do Senhor em Mateus 24 e arrependam-se enquanto há tempo. Esse é o apelo. Mateus 24, a partir do verso 44. Olha o que Jesus vai dizer sobre desviados. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa? Ou seja, ele serve os seus irmãos de fé. Olha o que o texto está dizendo. Volto à pergunta de Jesus. Quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa, ou seja, irmãos de fé, para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Os dons espirituais, os ministérios, homens e mulheres servindo uns aos outros. Exatamente o que Paulo acabou de dizer em Filipenses capítulo 2. Feliz, volto à fala de Jesus, Mateus 24, verso 46. Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Que maneira? Servindo fielmente os seus irmãos. Com certeza vos afirmo de Jesus, que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, diz Jesus, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos, agredir os irmãos que servem juntamente com ele. Olha isso, você já viu isso? Aqueles que lançam dardos contra a igreja de Jesus,
que lançam flechas contra a igreja. Não, aquele povo não me merece. Exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Arrisca. Ele passa a agredir. Olha só, verso 49. Passe a agredir os seus conservos e a comer com beberrões. Olha o contraste. Ele passa a ferir os da casa e a ter profunda comunhão com os pecadores. Ele diz que a comunhão cristã não serve para ele. E aí ele vai para a cachaçada. Ele vai para a bagunça. Olha o que Jesus está dizendo. O Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Deus é amor, meus irmãos. Jesus é amor, mas não brinca com coisa séria. Não brinca com coisa séria. Essa semana eu tirei a foto da saia de um caminhão com placa de Anastácio. Mandei para minha esposa. Estava escrito na saia do caminhão: Deus é fiel. E você? Aleluia, Ele é. Tá, e você? Eu quero parafrasear essa frase. Deus sabe quem Ele é e assumiu a forma de servo. Você sabe quem você é? Que forma você assumiu? Qual a sua forma? Que Deus nos abençoe. Por favor, fique de pé no seu lugar.